Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero desejar encontrar em vocês gostando de paz e de muita alegria em vosso coração. Vamos estudar a lição 14 da nossa revista do BAEL, o caráter dos falsos mestres, que está baseado em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 10 a 22, com o texto base, ou texto-chave, no capítulo 2, verso 20. É importante que possamos estar em mãos com a nossa revista, o nosso encarte, está com a Bíblia Sagrada nas nossas mãos, e também está aberto no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, e podemos assim ter um bom êxito para ensinar os nossos irmãos que aí estão no nossos grupos de BAEL. A lição passada foi a lição que falava do retrato dos falsos mestres. E eu creio que os irmãos conseguiram descobrir, no modo de agir dos falsos mestres, qual a sua esfera de ação, como eles agem, a sua maneira de fazer, de angariar ou de trazer pessoas para o seu domínio, como eles tentam dominar pessoas. Foi isso que o apóstolo Pedro falou na sua carta, escrita aos irmãos ali que estavam naquela igreja, no capítulo 2, verso do 1 ao 10, mostrando qual o retrato dos falsos mestres. A partir do verso 10, parte B ao 22, ele vai mostrar qual o caráter, né? Como é que essas pessoas se comportam, como os falsos mestres se comportam. É bem verdade que todos nós conhecemos, né, quem prega a verdade e quem prega a mentira. Quem prega a verdade e quem ensina a verdade e quem ensina coisas que não são verdadeiras. Mas, infelizmente, há muitos cristãos na igreja que são pessoas que têm despreparo, que não estão preparados dignamente, ou não procuram se preparar dignamente para, de fato, viver uma vida de santidade e ter segurança, né, de que a palavra de Deus ela é a verdade, e é preciso avaliar, analisar o que é dito pelo profeta, pelo pregador, pelo mestre que ali está, pelo pastor da sua igreja, né, notar o que de fato se diz, se é verdadeiro ou não. Tem que ter nas mãos o conhecimento bíblico para assim poder, ou seja, revidar ou combater aquilo que está sendo ensinado. Nessa ocasião, na nossa revista, na leitura 14, na lição 14, nós iremos notar qual a ação, notar como é que o falso mestre age, né? E por ter o conhecimento bíblico, nós iremos observar a importância pela qual nós temos que ter para saber, conhecer, discernir qual de fato é a ação, né? A maneira pela qual os falsos mestres estão inseridos na igreja. Então o apóstolo Pedro fala, na página 93, não é? O primeiro ponto, que é a sua presunção. Né? Ele fala da rebelião de Satanás, porque Satanás ele rebelou-se contra Deus, e desde então a rebelião de Satanás trouxe ao coração dele e dos seus seguidores o orgulho. E o escritor fala que o orgulho tem sido a causa de haver muitas pessoas terem o desejo, né, de poder, né, o desejo de domínio das pessoas, e por isso o orgulho tem sido, de fato, um instrumento usado pelo diabo para alimentar o coração dos falsos profetas ou de quem é ganancioso por dinheiro ou por poder. Então, quais são os pontos que Pedro fala sobre a sua presunção? Primeiro, ele fala que eles são atrevidos. Ou seja, eles não respeitam, não se submetem a qualquer restrição legal. Eles fazem as suas leis. Eles desafiam a Deus. Eles exaltam a si mesmo. Eles não medem consequência. E Pedro vai exemplificar como foi Nabucodonosor e Herodes, né? Está lá nos textos bíblicos que estão na revista. Segundo ponto, diz que eles são arrogantes. Ou seja, determinados a seguir o seu próprio caminho. Eles não têm líder. O líder é ele, o chefe é ele. Então hoje se vê pessoas se pronunciando como apóstolo rei. Nem mais pastor, agora é apóstolo rei. Sendo consagrados para serem apóstolo rei. Daí você vê que o conhecimento bíblico das pessoas não são tão grandes, porque pessoas, ao invés de lerem a Bíblia, seguem pessoas que não têm próprio conhecimento bíblico. Usam de palavras persuasivas para persuadir pessoas
que são inconstantes e são incautas. O terceiro ponto diz que eles não temem difamar a autoridade. Sabe, as palavras deles não temem difamar a autoridade, não temem difamar a Deus, porque são pessoas destemidas. O quarto ponto fala que eles são como brutos irracionais. Aí você vai ver o que Pedro fala, né? No versículo 13, mostrando que eles são pessoas que são brutos. Ou seja, não são pessoas domináveis, né? São brutos e racionais. Eles usam de palavras que são persuasivas para persuadir pessoas. O segundo ponto fala sobre suas práticas. Quais são as práticas dos falsos mestres, né? Primeiro, eles entregam-se à luxúria carnal em pleno dia. E Pedro vai exemplificar isso, mostrando que na sua época já acontecia isso. Eles vivem em luxúria, né? Talvez até orgia, talvez em ter momentos de relacionamentos com, sei lá, de várias situações. O segundo ponto, na página 94, fala que eles regalavam-se nas suas próprias mistificações. São pessoas místicas. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 a 22, que fala sobre o significado espiritual da reunião, que era transformado em orgia, como a gente vê na Santa Ceia do Senhor, né? O que havia, né? Em vez de estarem ali para comerem a ceia do Senhor, o momento ágape, que era o momento da alegria que eles tinham ali, a festa do amor, eles ali se banqueteavam, né? E alguns até entravam em momentos de orgia. Isso é fato, né? Isso acontecia no passado. Então, desculpa, o número 3 fala que eles tinham os olhos cheios de adultério e eram insaciáveis no pecado. O versículo número 4 fala que eles engordavam almas inconstantes. O que é engordar? Essa palavra vem do texto que diz que as pessoas eram ludibriadas, enganadas, né? É como se, sabe, um emaranhado de coisas que vai levando pessoas a um engano, um engodo, um mal, uma informação que é muito, sabe, muito melindrosa e fictícia, e pessoas que não têm um bom conhecimento, um bom senso, caem nesses engodos, né? Terceiro ponto, fala sobre o prêmio que as pessoas recebem de Deus, né? Então eles são motivados pelo dinheiro, eles buscam dinheiro, eles buscam riqueza, buscam poder, buscam prazer nas coisas desse mundo. Não são pessoas que buscam a Deus, mas buscam riqueza. Então, qual são o seu prêmio, né? O prêmio que eles querem, o que é que eles buscam? Eles buscam motivação para receber dinheiro, para receber poder. Na página 95, falsos mestres como Balaão, ele faz uma exemplificação, né? Como foi Balaão, tem o Balaque, que era o rei, ele vai lá, chama Balaão, né, que é o profeta, para que Balaão amaldiçoe o povo de Deus. E Balaão vai usar de quê? Casamento místico, Balaão vai usar de sexo, e Balaão vai usar também de tentar, com palavras, sacrifícios, para ludibriar ou para amaldiçoar o povo de Deus. Mas não consegue, porque Deus é quem domina o seu povo. Então, a página 97, 96, ele vai nos mostrar quais são os seus ensinamentos. Essa é, de fato, algo que eu acho que você deve se apegar mais dentro de todos os ensinamentos, né? Então, o ensinamento dos falsos mestres, como são? Pedro diz que são ensinamentos que são inconstantes, ou seja, não tem subsistência, não tem vigor. É uma coisa que não tem constância, não tem força, se destrói em si mesmo. Segundo Pedro diz que são fontes sem água. Fonte seca, não tem água. Pedro diz que são névoas, são impelidas pelo vento, levadas pelo vento. O vento é quem leva o ensinamento deles, né? Tão fácil serem levados. No ponto 2, eles são arrogantes. E arrogante, ele não tem nada a oferecer e empurram de goela abaixo para os incautos aqueles que querem. E aí eles conseguem dominar as pessoas com seus maus ensinamentos. Também diz o apóstolo Pedro que eles são enganadores. A intenção dos falsos mestres é engodar, é enganar. Engodam, prometendo liberdade quando os mesmos não têm liberdade.
E aí, irmãos, mostra lá embaixo as suas contaminações, né? E a sua forma de agir, que termina, vai culminar no seu retorno à sua ação natural. Ou seja, nunca se converteu. Ele está ali naquela igreja, naquele lugar, levando às pessoas aquilo que eles entendem, entre aspas, né? Enganando pessoas, levando pessoas ao conhecimento falso, pessoas que não têm o conhecimento verdadeiro. Então temos que ter muito cuidado, né? Nós mesmos, para que possamos de fato vencer a ação do falso mestre, precisamos estar vacinados. E a vacina é a palavra. A vacina é a oração. A vacina é nós estarmos em comunhão uns com os outros. A vacina é nós nunca abandonarmos a verdade pela mentira. Nós temos descoberto nesses ensinos da revista de Pedro sobre essa vacina, né? Que é verdadeiramente a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é que nos fará vencer. Nos fará sermos vencedores a ponto de conseguirmos a vitória através do que nós temos aprendido pela palavra. O que é que eu aprendo com isso, né? O que é que o escritor diz na sua carta, que o nosso irmão que faz o comentário? Ele diz que nós temos que ter em mente, né, o cuidado para com os nossos líderes, para com os nossos mestres que ali estão na igreja, reconhecendo os que ensinam a verdade, os que falam a verdade, cuidando para que aqueles que falam a verdade sejam honrados pela igreja, sabendo discernir os seus pensamentos e também discernir os seus ensinos, né? Sabendo avaliar os seus ensinos, recebendo o ensino verdadeiro e vivendo o verdadeiro ensino, e saber quando há um falso mestre adentrando os ensinos na igreja. Então é preciso que nós estejamos, repito, vacinados contra as astutas ciladas dos falsos mestres. Estamos chegando ao fim. Daqui a alguns dias estaremos já na última lição. E é preciso que nós tenhamos em mente, irmãos, a importância que é nós mesmos, né, estarmos preparados a todo tempo para esse ensinamento. Primeiro em nós, depois para os nossos irmãos. Meus amados irmãos, eu desejo a vocês toda a sorte de bênçãos. E que vocês se deem muito bem no vosso ensinamento, no vosso aprendizado, e possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe. A paz do Senhor.